cristianismo é paradoxo. Ele não é uma expectativa que não passe pela cruz. Eu queria lembrar uma cena vendo aqui a Zeca, que me veio vendo o teu rosto. Jesus tinha uma expectativa muito pequena da salvação. Ele se encontra com uma sírio-fenícia que lhe pede um milagre, talvez projetado, da cura de sua filha. E Jesus diz: eu não vim para quem está fora do meu horizonte semântico, da minha ação. Eu vim para os judeus. Você é uma cachorra. E para os cachorros não há comida. E ela replica a Jesus de uma maneira de renascer em Jesus algo maior do que ele jamais imaginara. E que a missão dele era universal, não era judaica. E diz: as migalhinhas, ao menos eu vou arrancar de você. Se você não quer me dar milagre grande, eu arranco do seu milagre pequeno. Mas eu não saio daqui sem o milagre da minha filha. E Jesus diz: por esta palavra, você já tem a filha curada. Se fôssemos analisar isso em um duplo sentido, a gente poderia perceber que Jesus naquele momento universalizou o seu projeto e percebeu que ultrapassava as fronteiras. A nossa esperança é do tamanho da nossa cabeça, da nossa matriz cultural. Ratzinger não podia ser mais do que um bávaro, porque ele é filho do rococó e do barroco alemão. Ele não podia compreender nada além da Europa, nunca compreendeu. Esse é o seu limite. E isto não é uma crítica ao Ratzinger. Eu sou filho de alemão, eu sou filho de espanhol, esse é o meu horizonte cultural. Mas eu posso encontrar uma sírio-fenícia que na minha frente diga: atenção, esse é o seu limite, a sua esperança está pequena, você pode ampliá-la. Jorge Bergoglio também tem os seus limites de reflexão, foram muito claros quando ele viveu o drama da ditadura, mas ele pode ampliar. O Boff disse muito claramente: a nós nesse momento implica menos o que foi Bergoglio, mas o que será. Eu diria também com Josafá e Dom Angélico: importa o que nós também faremos com Bergoglio. Meu texto termina nesse sentido. Que partos nós estamos dispostos a parir? Cada um de nós quer ser parteiro, porque se deixar só para ele este parto de uma nova igreja, deixamos para trás o que a Didaqué nos pedia, que cada um de nós seja alma no mundo, ou como diria Santo Agostinho, seja Cristo para o outro. Você, não o Papa, não o Bispo, não a religiosa, não o padre, cada batizado é um sinal de Deus. Amplie os seus horizontes. Renasce a esperança, sim, a cada dia. Eu quero que a minha renasça a cada dia, diante de novas pessoas, de novos alunos, de novas experiências de fé, de amor, de sexualidade, de prazer, de sofrimento, de dor. Quando encontro alguém que está sofrendo muito, tem que nascer algo dentro de mim. Não pode morrer ou simplesmente cair numa espécie de apatia. Tem que ser simpaticos. E o simpaticos em grego quer dizer que eu entro nela e ela entra em mim. Isso é uma noção francesa belíssima, a noção de afectivité. Eu sou afetado pelo outro. Sempre discuti isso com o Júlio. O outro me afeta. O Júlio trabalha com o povo da rua. Não são miseráveis. Não são pessoas a quem nós devemos oferecer algo simplesmente. São pessoas que nos afetam. Então, sim, Francisco está fazendo renascer uma nova igreja, porque essa é a sua tarefa. Uma nova igreja em Roma, mas também uma nova igreja colegial no mundo. E isto precisa ser feito agora, neste momento. Francisco reforma a minha igreja que está caindo aos pedaços. Foi o Cristo que falou lá na pequenina cidade, na sua imagem. Reforma, a igreja está escangalhada. Isso não é uma coisa para chorar, é uma coisa para animar, é uma coisa para sorrir, para levantar nossa moral, para alargar horizontes. Os horizontes sempre estão à frente. Eu acho que a esperança é sempre um desafio. Nós não gostamos dela, porque nós preferimos o comodismo do nosso pequenino horizonte. A cidade de São Paulo está traumatizada porque ela vive, além da violência, uma outra patologia interna, que as pessoas se tornam depressivas. E nós precisamos enfrentar isso. O depressivo é o sem esperança. A cidade de São Paulo perdeu. Fica esperando do Fernando, do governador, do prefeito, de algum guru.
Não é, começa da base, a sociedade civil, começa das articulações, começa de baixo. Segundo, também na mesma linha, da Maria e de você, as comunidades são o segredo de Deus. E já que você citou Søren Kierkegaard, esse dinamarquês impressionante, é bom lembrar uma frase dele também. É a mesma frase dos teólogos da antiguidade. Sempre vivemos subspecie eternitatis. Nós vivemos na esperança de que o nosso cotidiano seja iluminado pelos valores do eterno. Nós vivemos nas mãos de Deus. E até que a gente se encontre de novo, a gente vive esse momento ardoroso. Volto ao meu começo aqui. O mais importante da vida é este. É carpe diem. Esse é o momento do Kierkegaard. Agora é a hora. Mas não é a minha hora, é a hora de Deus, dos sinais de Deus da nossa vida. Eu acho que isto não deveria nos fazer competir. O jornalista do G me perguntou: você acha que ele é mais parecido com o João Paulo ou com o Bento? É uma pergunta jornalística. Eu tive que responder com o João Paulo, mas para ser sincero, não comparo com os dois. Eu gosto mais de compará-lo com o João 23. Mas se for mesmo para comparar, eu prefiro ligar ele logo com Pedro, o pescador, né? O terapeuta por excelência, o homem do amor. Porque senão a gente começa a fazer simplesmente recursos miméticos ou críticos. Claro que alguns grupos de direita aplaudiram tanto o João Paulo e o Bento e agora estão assustados. Mas isso também não nos dá o direito de vermos tanta alegria em ter um Papa Francisco levando adiante uma proposta nova que apague a tradição e a memória do que nós vivemos. Mas nós não podemos parar no tempo. A esperança está na frente, não está atrás. Se a gente só olha para trás, a gente trupica. A gente precisa ver o futuro. E o futuro nós faremos. Faremos alargando os nossos limites culturais, as nossas visões de igreja tacanha, as nossas perspectivas que às vezes não são as perspectivas de Deus, são as perspectivas da instituição, são as perspectivas do modelo e não da ação do Espírito. Fazei nova todas as coisas, vinde Espírito Santo. É a oração, né? Veni Creator. Nós não pedimos um Veni Reformator. Nós não pedimos um Veni para passar um calzinho. É sempre reformanda. É para mexer fundo mesmo. Ninguém devia ter medo nenhum da mudança total da igreja. Porque é isso que Cristo pede. A transformação de todos, começando de nós. É o mais difícil. O inimigo pior está dentro, né? De fora só vem o capeta. De dentro é que é o problema. Mas Cristo só vem de dentro, dizia Santo Tomás de Aquino. É daí brota o amor. Nós precisamos fazer essa experiência. Eu acho que é isso. Eu acho que Søren está certo. Desde que a gente acredite no eterno, o concreto da vida muda. Mas se a gente só pensar no concreto sem eterno, não vira nada. Mas também só o eterno sem a encarnação, isso não é cristianismo. Isso daí não tem sentido nenhum.